da NFL Premier League, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende de quando você está reservando ele, ele mesmo, seu preciosíssimo tempo, seu valioso tempo para ouvir aqui as nossas reflexões acerca da nossa temporada da NFL Premier League, né? Vamos que vamos, sem muita conversa, temos muito aí o que tratar no nosso Power Ranking da NFL Premier League pós semana 12, ação! Simbora! 16ª posição, acho que não é novidade para ninguém, né? Campina Grande 13ers, não tem novidade, como eu falei. A menor pontuação da temporada em pontos totais. A equipe está na lanterna, né, da competição e se aproxima para um recorde histórico negativo, né? Que talvez do pior recorde, né, de vitórias e derrotas na história da NFL Premier League. Então, tem 2 partidas e tenho uma absoluta certeza que o head coach Luiz Gustavo lutará pela honra e tentará atrapalhar a sorte aí de muita gente nessa reta final, aí nessas 2 semanas especificamente de temporada regular. 15ª posição, descendo uma posição em relação ao ranking da semana passada, Souza Dinosaurs, que vinha de uma boa sequência, acho que foram 3 vitórias consecutivas, e aí essa sequência é interrompida por uma atuação ruim da equipe e, consequentemente, uma derrota, né? Foi a menor pontuação da semana, então por mais que a equipe do head coach Kennedy mostrou sinais de competitividade, tenha mostrado sinais de competitividade nas últimas semanas, uma queda aqui para a 15ª posição diante do contexto atual, né, não teve aí como ser evitada. Na 14ª posição, Tampa Bay Buccaneers também, né, subindo uma posição em relação ao ranking na semana passada. O time reencontrou a vitória, Buck Irving se aproxima do seu retorno, porém, entretanto, todavia, no entanto, uma pena que estes bons ventos tenham chegado um pouco tarde demais aí para a equipe do head coach o Rodrigo Rive, né, que tinha aí uma temporada talvez promissora, sofreu com lesões, com um pouco de falta de sorte também nos confrontos, e ver aí a temporada de playoffs escapar pelos dedos. 13ª posição, nós temos o João Pessoa Firebolts, descendo uma posição em relação ao ranking da semana passada. A equipe sofreu essa semana com desfalques. Basicamente, apenas Amon-Ra St. Brown jogou assim, num patamar bem interessante, fez mais de 20 pontos. Porém, por exemplo, por outro lado, T. Riggins sofreu uma concussão, né, e abandonou a partida antes de ter uma atuação mais destacada. Então, assim, pelo material disponível, né, que a equipe contava, talvez até esperava-se um pouco mais, mas de qualquer forma os jogadores não corresponderam e a equipe acabou aí perdendo mais uma partida e deixando escapar também a possibilidade de brigar por playoffs. 12ª posição, nós temos o Giants Borborema, descendo uma posição em relação ao ranking da semana passada. Christian McCaffrey tentou, né, mas uma andorinha só nem sempre faz verão. Às vezes até consegue no Fantasy Football, mas não foi dessa vez para o head coach Clemar, né? O resto do time deixou a desejar e a equipe acabou sofrendo uma derrota aí no momento crucial, complicando-se também, né, praticamente dando adeus aí à luta por playoffs. 11ª colocação, nós temos o João Pessoa Ghosts, menos uma posição em relação à semana passada. Apenas 15 jardas, cerca de 15 jardas de Chris Godwin separou a equipe do head coach José de Gleison da vitória nessa semana. Mas talvez, né, o head coach tenha optado assim, por mudanças estratégicas que se provaram ser cruciais para essa derrota. Talvez, a gente discutiu isso no livecast, que se ele tivesse
optado por soluções, entre aspas, caseiras para as ausências dessa semana, a história poderia ser diferente. Então é uma temporada decepcionante para essa equipe, que no papel a gente tinha entre as grandes forças, né, da liga nessa temporada, e, né, ver essa expectativa ruir aí. Ao que parece, a equipe não tem mais chances de playoffs. 10ª colocação, abrindo o nosso top 10, temos o Terrible Towers Tyrants, Triple T, subindo 3 posições em relação ao ranking da semana passada. A equipe do head coach Matheus Pedrosa somou incríveis 135,08 pontos. Jamie Gibbs, com atuação histórica, né, fez 44,4 pontos. E Jackson Smith Njigba, também com outra atuação histórica, fazendo 29,1 pontos. Foram responsáveis por cerca de quase 55% da pontuação da equipe. Da excelente pontuação total da equipe nessa semana. Então, Terrible Tower Tyrants ainda está numa situação delicada, visando a competição playoffs, mas tem chance matemática, né? Então, enquanto tem bambu, tem flecha, né? A equipe precisa vencer os 2 confrontos, torcer por uma combinação. Estão vivos, ainda mais com a atuação magistral dessa. E se essa atuação se repetir, certamente são fortes candidatos aí a conseguir entrar, né, na última vaga ali, ou, lamentavelmente, bater na trave. 9ª colocação, nós temos o São Pedro Steelers, descendo uma posição em relação ao ranking na semana passada. E foi no detalhe que a equipe do head coach Rafael perdeu seu confronto valendo o cinturão contra a equipe que talvez seja a mais forte, ou pelo menos a que esteja no melhor momento na competição, que é a do Paraíba Black Bulls, né? Então, uma vitória daria uma tranquilidade para a equipe do head coach Rafael nessa reta final, na luta por playoffs, mas ela não veio, né? Foi por uma margem mínima. Ainda vejo essa equipe bem cotada na briga, na luta por playoffs. Ainda depende de si para se classificar, né? Inclusive vamos nos enfrentar em breve, não agora, mas na última semana da temporada regular. Mas pode ser um confronto dramático, né, meu amigo? Mas vamos lá. A equipe do São Pedro Steelers ainda é uma equipe muito boa, né? Tá dando uma oscilada nesse momento da temporada, mas sempre elogiei aqui, sempre vi como um legítimo candidato aí para os playoffs. Tinha absoluta convicção de que essa equipe não tinha vindo a temporada a passeio. Fica, né, a observação da condição de Ashton Jeanty aí na sequência da temporada. Teve uma lesão no tornozelo, felizmente parece não ser algo sério, e aí certamente, se ele puder jogar, vai ajudar bastante, pelo menos assim espera-se, a equipe dos Steelers. 8ª posição, nós temos ele mesmo, o Clube da Estrela, JP Cowboys. 2ª maior pontuação da semana, né? Pouco mais de 115 pontos e uma vitória controlada, algo, meus amigos, que eu confesso a você, não tive muito essa temporada, né? Não por falta de desempenho, né? Eu sempre venho batendo nessa tecla. Estamos entregando bons desempenhos, mas as vitórias nem sempre vinham porque nossos adversários sempre ultrapassavam, né, esses bons desempenhos. A briga por playoffs está muito boa e está muito difícil, e estamos nela, e enquanto for possível a gente vai estar lá lutando. A margem de erro é mínima, né, para a nossa condição, estamos 6-6, então a gente está com a água aqui e tentando nadar, né, de braçada para tentar beliscar uma vaguinha nos playoffs, né? Vamos continuar essa briga boa aí. 7ª colocação, nós temos o JP Thunderstrucks, descendo 3 posições em relação ao ranking da semana passada, né? O JP Thunderstrucks subiu bastante na semana anterior, teve uma boa e importante vitória. Essa semana acabou caindo bastante. Eu acho que essa oscilação do Thunder, né, nesse meio de tabela, acaba sendo consequência até da vida real. Foi uma equipe até que foi bem essa semana, mas encontrou um adversário em uma semana melhor, algo que, venhamos e convenhamos, foi raro
para a equipe do head coach Otávio essa temporada. Mas apesar da derrota, esse time encontra-se numa posição bem tranquila visando playoffs. Assim, é claro, não se pode dar o luxo de perder as 2 partidas, mas uma vitória, acredito aí, que resolve a vida da equipe de Otávio aí para estar presente na fase de mata-mata do Fantasy. 6ª posição nós temos o Paraíba Squares, mantendo a posição em relação à semana passada. Foi uma vitória por pouco mais de 1 ponto que pode ter sido fundamental aí na classificação dos Squares. Foi um jogo extremamente correto da equipe, que fica cada vez mais com a presença carimbada nos playoffs, tá? E agora, pasmem, amigos, Squares com um pezinho ali no mata-mata, nos playoffs, e com um retorno improvável até de Joe Burrow, formando aí um stack novamente com o Ja'Marr Chase. Olho nessa equipe. Olho na equipe tricampeã. Se deixar chegar, meus amigos, o resultado não vai ser outro. Ok? Então, desde já, alerto aqui para uma possível forte sequência final de temporada aí para a equipe de Gustavo Lucena. 5ª posição nós temos o JP Galo Hawks, subindo 2 posições em relação à semana passada. Eu acho que muito por conta da estacionada da equipe do Paraíba Squares se deve ao resultado e desempenho da equipe do JP Galo Hawks de Fabrício, né, que voltou a produzir conforme vinha produzindo na parte inicial, né, da competição. E o resultado não poderia ser outro além da vitória, né? James Cook e Quinton Judkins foram muito bem, foram pilares da equipe essa semana, tem liderado o time com frequência, né, para atuações razoáveis. Então o Galo Hawks se colocou numa posição bem confortável também, pensando nos playoffs. Dificilmente essa vaga escapa e deve se confirmar aí, quem sabe até nessa próxima semana, matematicamente, né? Porque em termos de projeção eu acho que não tem grandes sustos aqui. 4ª posição nós temos o Big Middle Roosters. Até produziu de forma razoável, produziu ok essa semana, mas, né, enfrentou um adversário que está num momento bem bacana, né? Vive um ótimo momento, está em ascensão há algumas semanas. Foi um adversário que foi inclusive responsável por sua leve queda neste Power Ranking, tá? Mas playoff está garantido aqui para os Galos, vida que segue, sem preocupações aqui, e continua ainda uma equipe bem quista no cenário de luta para playoffs e até em título também, né? Pensando em título. 3ª posição nós temos um estreante no nosso pódio. Na realidade, na primeira semana ele ocupava a 2ª posição, então não é bem um estreante. Mas o Steel Eaters, né, subiu 2 posições em relação à semana passada, ocupa agora nossa 3ª colocação, medalha de bronze para o amigo Danilo. Né, tem sido muito bacana acompanhar a ascensão dos Witchers. São 5 vitórias consecutivas, maior sequência da atualidade, né, de vitórias. Essas vitórias fizeram a equipe sair de um cenário preocupante para praticamente se garantir nos playoffs. Então uma história bem bacana, né, essa temporada, a história dos Steel Eaters, né, oscilou ali na metade do campeonato, mas retomou as boas atuações lideradas por Josh Allen, que nem foi tão bem essa semana, não precisou, né, mas a equipe venceu e se coloca, como eu falei, numa condição bem bacana, bem favorável, visando a presença nos playoffs. 2ª posição, medalha de prata, não tem novidade, Bessa Nationals, equipe do Fernando, não precisou nem jogar o que sempre joga para vencer, fez menos que 80 pontos, uma atuação burocrática, porém eficiente. A vitória veio, isso que importa, coroando aí uma temporada sem sustos, né, do head coach Fernando. Então não é muito mais o que dizer ao sempre favoritaço Bessa Nationals. E aí, liderando nesse Power Rank, medalha de ouro por mais uma semana, 1ª colocação, Paraíba Black Wolves, do head coach Helder. Sem novidades aqui também, fez um jogo bom, foi um bom jogo, foi até abaixo do padrão Black Wolves, pelo que tem demonstrado ao longo dessa temporada, né? Mas manteve um cinturão, venceu um adversário duro, né?
Vai ser difícil tomar esse cinturão dos Lobos, que vivem em um momento, parece ser imbatíveis, com muitos méritos esse momento, claro, e permanecem na ponta desse Power Rank por mais uma semana. É isso aí, meus amigos, mais um Power Ranking entregue, missão concluída, que vem a semana 13, uma semana que temos lá o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, bastante jogos na quinta-feira, um joguinho de Black Friday, né, pra gente relaxar ali na sexta-feira, o nosso domingo tradicional de sempre, e depois Monday Night para encerrar mais uma semana de NFL. Vamos curtir essa semana bastante especial, de bastante jogos distribuídos aí ao longo da semana. Então, um grande abraço a todos, meus queridos. Até o nosso próximo encontro, comentando aqui os descensos e as ascensões do Power Rank após a próxima semana. Beleza? Um grande abraço mais uma vez a todos. Salve, salve. Tchau, tchau.